com vocês? Você está com a Marta Pinto, do canal Cristão Bem Resolvido. Seja muito bem-vindo por aqui. Você que é novo, que acabou de chegar, bem-vindo. Deixa o like nesse vídeo, tá bom? Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva. Tem muitas pessoas que assistem e esqueceram da inscrição. É só clicar no sininho. No sininho acima da plataforma tem um sininho. Em cima da inscrição tem um sininho onde você aperta para a opção todas, para receber todas as notificações do Cristão Bem Resolvido. Sempre que eu postar aqui um vídeo, você vai estar a par de tudo o que acontece por aqui. Querido, hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente, não é? Eu gosto de fazer coisas diferentes, não gosto de estar sempre a trazer os mesmos assuntos para aqui. Como vocês sabem, eu queria falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha pessoa, o que é que eu gosto de fazer no meu passatempo. Se vocês gostarem da ideia de fazermos um vídeo de perguntas e respostas, se você está liberado para colocar aqui algumas perguntas que você gostaria de saber, perguntas simples, não é? Sobre minhas pessoais, que eu vou escolher algumas perguntas para poder aqui estar a responder a vocês. Para fazermos assim uma espécie de uma dinâmica, não é? Para que este canal possa ter mais dinâmica e interação com os inscritos, que é muito importante. Hoje eu vou falar com vocês sobre leitura. Queridos, eu era uma pessoa que eu não gostava de ler. Não gostava, nos meus primeiros anos, mesmo até na minha adolescência, eu era preguiçosa, assim, para ler. Eu não gostava, estou aqui à procura da minha caneta mágica, né? Tudo. Quem me conhece sabe que eu gosto de uma boa caneta, isto porque eu gosto muito, ela me relaxa e através dela estou muito habituada a trabalhar com os meus filhos, assim, através de desenhos, e é muito interessante. Depois eu vos explico. A minha caneta não pode faltar, tá? Pronto. Então é assim, eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu gosto de fazer. Como vocês sabem, eu fui professora da escola dominical do ensino infantil, ok? E eu quero dizer aqui algumas informações. Assim, eu fui obrigada a ter que estudar um pouquinho relativamente à questão na área infantil, sobre crianças, sobre desenvolvimento, não só pelos meus filhos. Como vocês sabem, eu tenho uma criança com um espectro autista, um ligeiro autismo, mais propriamente síndrome de Asperger, é assim que se diz, e evidentemente que eu tive que comprar uma coleção de livros para ler, para estar por dentro do assunto. Eu fui a pessoa que consegui, diagnosticar o meu filho com esse problema, que na verdade é uma diferença, tá bom? Quero já dizer que isso é uma diferença e não especificamente uma doença, tá bom? Queridos, mas adiante. Depois, se vocês quiserem saber, se você tem alguém na sua família com autismo e assim sucessivamente, você também pode trazer aqui perguntas que eu possa responder. Eu estou completamente apta para responder esse tipo de questões. Queridos, livros que eu gosto de ler e que edificaram muito a minha vida. O que é que você tem que colocar dentro do seu cérebro, do seu computador? Coisas que te acrescentem, coisas que edifiquem e coisas que de alguma maneira vão ser usadas. Você, por exemplo, quando me vê falar de alguma coisa, eu vou sempre citando exemplos. Porquê? Porque eu sou uma pessoa que gosto de ler. Eu não tenho ainda uma faculdade, tá bom? Não tenho. Já tinha pensado em me colocar na faculdade para fazer psicologia, mas não foi possível. Na altura engravidei da Beatriz, então isso ficou em stand-by. Não significa que não vai acontecer, mas neste momento eu estou focada noutros projetos. Então, eu quero dizer para você que, no que diz respeito à área espiritual, um dos livros, o livro que eu mais amei, assim, eu gostei tanto do livro que eu, coitadinho, olha como está o livro. É a minha filha, não sou eu, não. Ele já está bem gasto. Esse livro é o livro do professor Rafael Pinto, meu esposo, que me deu. É o tal livro que eu falo sobre o ministério, mas pensa num livro. Ele está gasto. E ele foi escrito pelo pastor Moisés Malafaia, um grande líder que deixou um legado muito especial
através da Igreja Projeto Vida Nova de Irajá. Já faleceu no altar, como já. Quem não conhece o estudo pode ir à playlist, tem lá. Eu vou fazer mais outro estudo. Vou utilizar os resumos que eu fiz deste livro, parágrafo por parágrafo, e vamos falar só de ministério e princípios de autoridade, tá bom? Então este livro foi um livro muito importante, onde eu estudei parágrafo por parágrafo e tive que fazer resumos parágrafo por parágrafo deste livro. Então este livro é um livro muito edificante, é um livro que eu recomendo. Provavelmente nem sei se você vai encontrar, porque já é muito antigo. Este livro mudou a minha vida, amém? Foi através desse livro que eu comecei a ter interesse em ler outros livros. Tem outro livro aqui também muito bom, que eu não sei se vocês conhecem, O Homem Espiritual, ok? Então esse livro é um livro muito edificante, fala sobre características de um homem espiritual, como o Espírito Santo habita em nós, o que é a obra espiritual, a constituição do espírito humano e as leis com ele relacionadas. Então é um livro assim fantástico, é muito bom, onde também foi possível chegar a algumas conclusões. Eu vou querer ler esse livro, eu não cheguei a ler esse livro todo, ok? Mas é muito bom, tá bom? Então eu recomendo. Esse livro tem aí no Brasil, tá? Porque eu tenho família no Brasil e muitas coisas vieram daí, tá bom? Tem também as revistinhas que eu amo. Eu tenho mais revistas destas, que é as revistas do caráter de Cristo, que nós vamos começar agora a estudar. Tem aqui o volume 1, falta o volume 2, que não está aqui comigo, e o volume 3, tá bom? Primeiro nós temos que saber o que é caráter para podermos estudar os frutos do Espírito individualmente. Então isso são daquelas revistinhas assim que acrescentam na tua vida e você vai desenvolver. Então eu te aconselho a ler, querido, leia muito. Seja uma pessoa interessada pela questão da cultura judaica também, você que gosta de pregar a palavra. Tem um canal muito bom aí que é o Israel com a Aline. É muito bom esse canal, eu gosto muito porque ela mostra ali todos os cenários que a gente lê na Bíblia, ok? Eu também aprendo muito com o meu amigo judeu. Eu tenho um amigo que é judeu, infelizmente ele costuma assistir os meus vídeos, ortodoxo, né? Então é muito engraçado, é muito desafiador as nossas conversas, porque ele já foi cristão e passou para o judaísmo, mas ele acrescenta muito na minha vida, tá? Porque ele me ajuda muito também, ele é uma bênção. O meu esposo também, evidentemente, me ajuda muito, é uma pessoa que estudou muito a Bíblia. Pensa naquela coisa chata que eu detesto, desculpem aí, mas eu não gosto nada da genealogia, entendeu? Detesto. O meu marido estudou isso tudo e eu não tenho muita paciência para essas coisas. Genealogia bíblica, não tenho. Mas fez seminário aí no Brasil, tá? Fez um seminário aí no Brasil na igreja no Rio de Janeiro. Teve aí sensivelmente uns 6, 7 meses. Ele não me conhecia na altura, não lembrava comigo, mas foi aí que ele fez o seminário, o primeiro seminário da igreja Projeto Vida Nova. Então eu quero dizer que ele oficialmente é uma pessoa também que me ajuda, que quando eu tenho dúvidas antes de ir para aqui falar, às vezes ele me dá algumas informações, tá bom? E como você que trabalha com crianças, você que estuda com crianças, tá bom? Você tem a Bíblia das criancinhas. Existem Bíblias eu comprei esta Bíbliazinha agora este ano para a Beatriz, tá? Eu todos os anos, eu sempre, neste contexto agora, não tanto. Claro, agora é um desenvolvimento das crianças, a gente começa uma Bíblia pequena, outra mãe, por assim sucessivamente, por aí fora, né? Agora ganharam uma Bíblia nova, que eu já vos mostrei. Os pré-adolescentes já estão aqui com uma Bíblia mais pormenorizada, onde eles estão a ser instruídos e a gente está a ler essa Bíblia todos os dias. Tem um conteúdo muito bom que é o Superbook, eu recomendo, porque é assim uns desenhos animados muito à frente que falam da história da Bíblia. Beatriz, a minha filha, é aquela Bíblia que me sabia. Foi assim que eu falo para ela. Agora eu estou mais à vontade aqui para falar com vocês.
Beatriz, estamos a ler o Antigo Testamento. Vamos aprender o Antigo Testamento. Tem aqui, olha, como é assim, coisinhas simples para eles aprenderem. Mas como vocês podem ver, é uma Bíblia que tem muitas historinhas. Então todos os dias, às vezes falham um dia ou outro, porque às vezes há dias mais difíceis, mais cansativos. E então sempre lemos aqui uma historinha da Bíblia para a Beatriz para introduzir a palavra de Deus e para que ela entenda. Ela vai entendendo algumas coisas. Tem dias que ela diz assim, mamãe, vamos orar. Mamãe, vamos orar. Mamãe, ora rápido. Mamãe, ora rápido, tá? Às vezes eu estou a orar, eu oro muito rápido. Mamãe, foi muito rápido. Então assim, é muito difícil. A Beatriz, nos 4 anos de idade dela, ela está assim numa dificuldade. E para isso nós temos aqui um livro que eu já vou falar para vocês acerca de Beatriz, né? Que as Beatrizes, meus irmãos, são uma bênção. E depois tem aqui uma Bíblia da família, queridos. É uma Bíblia para quem trabalha somente com crianças. Queridos, trabalhar com crianças não é o meu chamado, tá bom? Eu trabalhei com crianças, fui líder em Ministério Infantil da Igreja na Inglaterra, ok, em Londres, a pedido do meu pastor, que um dia vamos fazer uma live aqui com ele, para ele falar um pouquinho acerca de mim, acerca da igreja. Então tem aqui uma Bíblia, queridos, que eu comprei este ano, tá bom? E é justamente para pastorear os meus filhos. Eu quero que você entenda uma coisa, você é pastora dos seus filhos. O seu marido, vocês dois são pastores dos vossos filhos. Então eu aconselho a comprarem um livro assim, tá bom? Onde é um livro que fala sobre 100 passos de Bíblia da família. Este livro aqui eu ganhei este ano, eu comprei para mim mesma. Pensa numa pessoa que gosta de receber presente, eu amo, tá? Então, vamos lá, tem aqui essas historinhas todas, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui, tá? Vocês podem ver. Tem muita coisa construtiva. Deixa eu tirar estes daqui, vou pôr esses. Nossa, ficar velha dá trabalho, irmãos. Dá trabalho. Bom, temos aqui a história de Moisés e os israelitas, de Samuel e Davi, temos os salmos, temos as histórias dos profetas, Jonas, Ruth, e assim, as histórias bíblicas. E o que é assim? São páginas temáticas, tipo assim, o que é a Bíblia, os nomes de Deus, a lei dos 10 mandamentos, a Páscoa dos judeus. Então tem muita coisa para ler a Bíblia juntos. E depois, por exemplo, aqui sobre a criação, é muito interessante. Na criação nós temos a historinha e depois nós vamos ter uma dinâmica. Não é todos os dias assim, tá, queridos? Isto não é para fazer todos os dias. Isto é, por exemplo, uma vez ao mês. Nós vamos fazer... Eu vou fazer mais... Eu sou mais o meu estilo. Fazer isso com eles. Então a gente cria uma dinâmica com eles, ok? Uma obra de arte, como nós fazemos na escola dominical. Quem trabalha com crianças na escola dominical vai poder ver, está a ver? Nós temos aqui essa dinâmica aqui, não sei se vocês conseguem ver, ok? É uma passagem bíblica para ler, uma ilustração para observar e discutir, uma atividade ou algo em que meditar, perguntas para reflexão de algo e fatos acerca do contexto bíblico. Cada criança tem a sua própria forma de aprender, como é óbvio, e isto foi tido em conta um material extra que nós incluímos que possam aprender sobre a Bíblia. Então, esta Bíblia da família é uma Bíblia muito interessante, tem sobre tudo, tem também, podemos ver aqui fotografias mesmo, como é que é as torres, as pirâmides do Egito. Bem, essa é uma coisa extraordinária que eu ainda não comecei a fazer e como nós podemos ver aqui são 100 passos, tem também aqui os mapas, ou seja, você pode instruir os teus filhos, tem material muito bom, invista porque vale muito a pena. Conhecimento, a leitura é algo assim que vai adquirir, você vai adquirir um conhecimento muito mais rico, a leitura é algo pormenorizado, onde você vai ter conteúdo, onde você vai poder encaixar palavras, por exemplo, num discurso ou numa palestra. Eu acho isso fabuloso. Agora, perdão. E agora e mais? É tudo Bíblia? É tudo cristão? Não, queridos. Tem livros que eu comprei, que eu sou apaixonada na área
de Psicologia e Desenvolvimento Infantil. O meu primeiro... também tenho aqui este livro sobre casamento, foi o meu marido que me ofereceu quando nós namorávamos. Não foi, desculpem. Este livro é da pastora Tânia Teresa, uma excelente, vocês conhecem a pastora Tânia Teresa? Olha lá aqui, pastor Otto e pastor Tânia Teresa eu tenho amizade, não é propriamente amizade, tenho contato pessoal deles, tenho autorização para passar os conteúdos deles aqui para o canal. Pensa num livro muito bom, muito edificante, simples, pequenininho, que fala sobre os princípios bíblicos sobre o casamento. Isso um dia também vamos estudar aqui, tá bom? Mas, falando em crianças, você que é pai, que é mãe, é óbvio que você vai precisar de material, como compreender melhor os seus filhos, tá bom? Então nós temos aqui esses 3 livros que nós compramos. Eu comecei por este, tá? Que é o livro da disciplina, tá bom? Você que tem filhos, você precisa entender que este é o primeiro título da série de pequenos livros, o método de Brazelton, sobre o comportamento da criança dirigido aos pais, aos educadores, ok? É um conceito de um pediatra, onde ele ajuda a organizar aqui uma forma sintética e acessível o essencial, baseado no conceito e nos pontos de referência. Ou seja, em poucas palavras, estes são os pontos-chave, são momentos em que a criança parece regredir antes de dar um salto, ok? Para uma nova fase do desenvolvimento. Então, este livro é de um pediatra muito bom, ok? É a 3ª edição. Este livro é um livro muito interessante. Eu particularmente gosto muito. E aqui tem, por exemplo, e é justamente a partir da fase materna, assim que eles nascem, ok? Exatamente, desde o primeiro mês até, e assim sucessivamente. Tem a ver com a autodisciplina, interpretar o comportamento da criança, a oportunidade de reparar o mal feitio, as forças das consequências, perguntas-respostas, simulações de perguntas-respostas que temos a dar aos nossos filhos, porque eles começam a enfrentar a questão da adolescência, da primeira infância, quando eles se opõem. Então tudo isso é muito interessante. Tem aqui esta simulação sobre as mesadas, coisinhas simples, mas que vão ajudar muito. Tem também, deixa eu mostrar aqui, acho que tinha aqui. Fala também sobre questões de divórcio, do que os pais que se separam, as coisas mais que pode dificultar, as crianças são as que sofrem mais. Então isto está muito relacionado com como lidar com essas coisas. Tem também aqui o Cérebro da Criança. É um livro muito bom, eu creio que está à venda aí no Brasil também. É um livro que fala, é de Daniel J. Siegel. É um neuropediatra, ok? E neuropediatra é algo assim fantástico, porque ele estuda a questão neurológica da criança, o desenvolvimento do cérebro da criança. Esse já é um livro mais pormenorizado, com bastantes simulações, o que é muito importante, tá bom? Acerca do cérebro da criança, corrigir erros dos pais, perguntas de como os pais se devem dirigir aos filhos, simulações que eu acho que são fundamentais e que nos ajudam muito, ok? Este é um livro de consulta, basicamente. Não tem que necessariamente ser um livro... propriamente não tem que ser um livro de leitura do princípio ao fim, você pode ler, mas este aqui é um livro de consulta, tá? Onde você pode desenvolver aqui várias funções. Por exemplo, temos aqui, olha, temos aqui este desenho aqui que eu acho extremamente interessante, a organização a nível do cérebro da criança. Gente, é assim algo fantástico, muito bom. E eu tenho a certeza que é construtivo. Tem aqui, eu amo isto, sou apaixonada. Olha, por exemplo, o nosso cérebro, o que é que está? Tem o pensamento, tem a imaginação, a raiva, o medo, a inspiração. Cada sentimento, cada situação, ela é constituída numa área do cérebro.
Então o nosso cérebro é uma casa, onde você pode ver aqui, por exemplo, olha que interessante, ok? Então é por isso que vocês às vezes veem a Marta com a caneta, porque eu gosto de desenhar o que eu escrevo. Eu gosto de fazer, olha, vamos começar por aqui, depois vamos começar por aqui, então isso já é meu, é uma coisa minha. Então eu sou apaixonada aí pela área da psicologia, não é? Tem um psicólogo aqui na plataforma, que é o Dionísio, que parece ser uma pessoa muito aliciante, não sei como é que funciona, mas se ele vir este vídeo, é fantástico. Este livro é um livro de novos conhecimentos científicos sobre a forma de como é o cérebro da criança, como é que ele se desenvolve, como é que ele amadurece. Então, quem tem filhos, eu recomendo comprar, especialmente nas crianças mais pequenas, onde vai nos ajudar a ter uma orientação na área emocional. É muito aplicar o conhecimento científico ao nosso cotidiano familiar. E então nós podemos transformar as explosões do mau humor, discussões ou receios da criança em oportunidades de desenvolvimento do cérebro e aumentar a força vital da mesma. Então é fundamental. Para concluir, eu não quero estar aqui a cansar os meus espectadores. Queridos, este livro é um livro que é o meu desafio. Eu ainda não comecei a ler. Eu já comprei este livro há muito tempo, mas não, é assim, a leitura bíblica é fundamental. Depois tenho que gerir uma série. Nós somos multifunções, queridos. Nuno Lobo Antunes, ok? Este livro é um livro fantástico. É um livro que se fala sobre sentido, chama-se Sentidos, é a segunda edição, o grande livro das perturbações do desenvolvimento e comportamento. Está-se referindo ao autismo, à hiperatividade, da adição à internet, à dislexia. Então este livro é espetacular, ok? É um livro, sim, mesmo na área da saúde, é um livro de consulta, ok? Na área de psicologia. E este é um livro português, não acredito que haja aí. O Nuno Lobos, ele creio que seja português, ok? E ele fala aqui sobre este livro aborda vários temas aqui que eu acho que é fantástico. Ele vai falar aqui sobre o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento social e emocional da criança, é o primeiro capítulo, ok? O desenvolvimento conjuntivo, no fundo, não é muito diferente deste aqui, mas é mais elaborado e fala um pouquinho das patologias, por exemplo, no que diz respeito ao comportamento, as perturbações de desenvolvimento e comportamento na área do autismo, hiperatividade, adição de internet à dislexia. Da adição à internet à dislexia, existem várias patologias, como por exemplo o desenvolvimento motor, o que é o déficit conjuntivo, como é que se avalia, quais são as consequências, o que fazer, a perturbação específica da linguagem, perturbações de sons da fala, ok? O autismo, quais são os primeiros sinais, a vida de uma perturbação do espectro autismo, ok? Déficit de atenção, ansiedade, dificuldades de aprendizagem, perturbação da coordenação, depressão, isto tudo para crianças, ok? E adolescentes, tá bom? Na área adulta também pode-se avaliar algumas coisas, mas isto é justamente desde o são as doenças mais complexas. O que é que acontece? Acontece que muitas das vezes, desde a infância até a adolescência, o nosso organismo, nós desenvolvemos continuamente. Então isso pode trazer muitos choques, porque nós temos que aprender com o desenvolvimento do nosso corpo. A adolescência é um período muito crítico. Nós somos apanhados ali de surpresa e isto vai trazer muitas perturbações nas nossas emoções e nós precisamos de preparar as nossas crianças e saber lidar com as diferenças de acordo com a personalidade de cada criança, de acordo com o caráter de cada criança, que no entanto a partir dos 7 anos de idade já foi formado, então isto tem um conjunto, é assim, olha, é aquilo que eu amo, sou capaz de estar horas a falar sobre isto. Eu sou apaixonada por essas coisas. Dificuldade de aprendizagem,
na escrita, na leitura, na matemática, ok? Fala aqui também sobre a perturbação de ansiedade generalizada, ok? Ansiedade social, fobia social, dificuldade em falar em público, ansiedade de separação, recusa escolar, tive muitos problemas no início sobre isso com o meu filho, muitíssimo seletivo, crianças muito seletivas, ansiedade nas perturbações do desenvolvimento, que isso é muito comum, tá? Então é assim, nada como nós estarmos atentos, tá bom? Eu não sei se isso é chato, se esse vídeo está a ser chato para vocês, mas é muito interessante. Anorexia, ok? Bulimia e outras perturbações alimentares. Se eu tive anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsões alimentares, perturbação do comportamento alimentar, insónias nas crianças, atraso de fase, tem pesadelos, terrores noturnos, sonambulismo, bruxismo. Claro que nós sabemos que tem a questão espiritual, evidentemente por detrás de muitas coisas que estão aqui, nós sabemos que tem a área espiritual, mas estes estudos nos ajudam e realmente trazem uma reação no nosso corpo físico, que realmente é por isso que eles estão aqui. Uma coisa muito interessante no capítulo 20 deste livro fala sobre a sexualidade e intimidade na infância e adolescência. Uma avaliação comportamental sexual, rapazes que gostam, por exemplo, de bonecas e raparigas que testam saias, namoro, princípios, meio e fim, o sexo e a internet. Nós precisamos de avaliar e estar em cima dos nossos filhos, ok? Nós temos que pegar aquilo que é altamente bíblico e espiritual, mas temos que aplicar, temos que saber o que se está a passar à nossa volta na área da internet, estarmos em cima deles, colocar regras, não deixarmos eles acederem a tudo o que eles querem. Então, isso é fantástico. Como falar sobre a área sexual em casa, é importante que o pai e a mãe coloquem, entre aspas, uma abertura na criança para que a criança consiga, porque afinal de contas, o pai e a mãe têm várias funções. Nós temos que ser pais, temos que ser amigos, temos que ser inimigos, às vezes temos ali um conjunto, não é? Um leque de variedades de comportamentos que temos que ter na área comportamental para ensinar os nossos filhos. Então, nós como pais cristãos devemos aplicar aqui algumas coisas à luz da palavra de Deus e também não excluindo o estudo, não é? A questão científica que Deus criou. Então é preciso que você é preciso ter conhecimento. A paralisia cerebral, tem tanta coisa, é assim uma coisa, famílias e intervenção, tem a questão também, fala de divórcio, hiperatividade, enfim, muita coisa. Então isto aqui é um livro grosso, enorme, cheio de informação e eu vou começar a ler este livro. Queridos, não vou me estender mais, já vão 28 minutos de vídeo. Eu quero só dizer para vocês que eu sou uma pessoa que não lia e desde que comecei a ler, evidentemente que me tornei uma pessoa mais culta, uma pessoa com mais informação, uma pessoa culta num sentido, claro, você vai adquirir conhecimento. Então eu te aconselho no início ainda deste ano, estamos em fevereiro, em começar aí uma boa leitura, nunca abrir mão da tua leitura bíblica, mas também acrescentar algumas coisas que possam edificar, acrescentar na tua vida e que você possa trabalhar simultaneamente com estas duas coisas, porque a Bíblia também fala o conhecimento do homem. Deus instrui os cientistas e está aqui o resultado daquilo que Deus instrui. Então nós vamos estudar para podermos aplicar no nosso cotidiano, na nossa vida e também passarmos a informação se possível, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta para fazer no que diz respeito a algum transtorno, a alguma situação, eu não sou psicóloga, provavelmente estou a pensar em convidar, eu tenho uma pessoa na minha família, uma familiar, que é psicóloga e nós podemos falar aqui sobre a questão, alguns temas que eu queria conhecer um pouquinho mais os meus inscritos, se têm algum problema na área, alguma perturbação mental na área da psicologia, de depressão ou se for uma situação de divórcio, como lidar. Então provavelmente eu vou convidar aqui
uma prima, não é? Ela é psicóloga, para estar aqui a nos ajudar e também nos dar algumas informações, tá bom? Queridos, eu espero que tenha gostado desse vídeo, tá bom? Curte, comente e compartilhe, em nome de Jesus, e não se esqueça, se tiver alguma pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários. Beijinhos e até mais. Obrigada!